Fala, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre aluguel de ações. Eu elenquei 8 pontos muito importantes sobre como funciona, como que eu posso colocar na prática e coloquei nesses 8 pontos algumas coisas que eu não vi muitos youtubers falando e vou tentar aprofundar aqui um pouquinho mais sobre, mas logo após a vinheta. Bom, mas você ainda não me conhece, meu nome é Igor Miller, eu sou gestor de investimentos com certificação CGA e também um dos contribuidores da plataforma do AGF+. Se você ainda não conhece essa plataforma, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com desconto para você testar a plataforma por até um mês grátis. Vamos lá! Então, primeiro ponto dos 8 pontos, como funciona o aluguel de ações? Eu vou tentar dar um exemplo aqui um pouco mais didático e depois a gente puxa para as ações. Então vamos lá. Imagina que você tenha 2 carros e você só utilize um na maioria das vezes. Então você tem um segundo carro para quando a sua mãe ou seu pai te visitar e para ajudar na dinâmica da casa você precisa desses 2 carros. Só que o segundo carro fica parado, você tem um custo com aquele carro ali mensal sem estar usando. Então de repente um amigo seu vira para você e fala: Igor, eu posso alugar esse seu carro por um mês já que você não está utilizando? E aí você vira e pensa: pô, eu não estou usando esse carro mesmo, ok. E aí você cobra R$2.000 do aluguel daquele carro, daquele segundo carro que você não está utilizando. Qual é a ideia que esse seu amigo está alugando esse carro? Vamos centralizar aqui para trazer já para as ações. Ele está alugando esse seu carro porque ele fez um estudo, esse seu amigo fez um estudo de que o seu carro tem uma tendência de cair de preço. Então vamos supor que o seu carro esteja valendo R$50.000 nesse mês e o seu amigo entende nos estudos dele que no mês seguinte aquele mesmo carro vai estar valendo R$30.000. Então ele aluga o seu carro por R$2.000, vende o seu carro no mercado naquele dia ou naquela semana, enfim, a título didático, né, valendo R$50.000 e no mês seguinte, com o carro caindo de preço, ele recompra esse carro por R$30.000. Então qual foi o lucro dele? Ele vendeu alguma coisa que ele não tinha, ele alugou esse seu carro, vendeu por R$50.000, depois ele recomprou por R$30.000 e te devolveu o carro. Então, o lucro dele foi R$20.000, né? 50 menos 30, menos os R$2.000 que ele te pagou de aluguel. E qual foi o seu lucro? O seu lucro foram os R$2.000 de aluguel. Vamos dizer assim, zero risco. Por que zero risco? Porque o risco de ter o carro você já tinha. Você já estava continuando com aquele carro, você já tinha um carro. Você simplesmente utilizou ele para rentabilizar um dinheiro a mais. E aí, como funciona isso nas ações? Nas ações funciona, vamos dizer assim, exatamente igual. A questão é que não existe um carro. Você tem uma posição de Banco do Brasil, vamos supor, com, sei lá, 100 mil ações de Banco do Brasil. O número de ações não importa, é só para facilitar aqui. E por algum acaso você tem esse número de ações para o longo prazo. Você não pretende vender essas ações nos próximos meses, anos. Você quer ficar com isso no longo prazo, 20, 30, 40 anos aí, para mais. E aí o seu amigo, alguém do mercado, vira e fala: ah, Igor, eu quero alugar as suas ações. Então ele vai te pagar uma taxa ao ano dentro do período, ou seja, se ele vai te pagar uma taxa de 10% ao ano, se ele ficou um mês com as suas ações, ele vai pagar o proporcional a isso. Então é assim que funciona o aluguel de ações. E aí o que acontece? Ele vai alugar essa sua ação, vai vender ela a mercado, porque se ele está alugando a sua ação, ele está vendendo porque ele quer ganhar na queda. Isso daí se chama a operação short. Então, o pessoal que acredita que a ação vai cair e você faz dinheiro com a queda das ações. Então, ele faz isso daí e no mês seguinte ele recompra as ações e te devolve. Só que qual é o risco do processo? O risco é de quem está alugando as suas ações. Por quê? O que acontece se as ações subirem? Vamos supor que ele alugou as suas ações e vendeu elas na mercado a R$30. E no mês seguinte a ação está R$40. Pronto. Esse cara vai ter que recomprar essas ações a R$40 e te devolver. E você vai receber a mesma taxa. Então, essa é a dinâmica do aluguel de ações. Ou seja, existe um doador, quem tem as ações, e do outro lado existe o cara que vai usar essas ações alugadas para fazer venda descoberto no caso, venda short, né? Para fazer a operação e no mês seguinte, ou daqui a 2 meses, 3 meses, não sei qual é a estratégia do cara, de recomprar essas ações e te devolver. Então, beleza. Ponto 2 do aluguel de ações. Quando você aluga suas ações, você não pode mais votar. O que acontece? As ações saem da sua carteira. A intermediadora de estudo é a B3, né, a Bolsa de Valores brasileira. Então, ela vai fazer essa garantia. Ah, será que ele pode alugar minha ação e não me pagar? Não. A B3 ela tem um sistema de garantia disso. Ela vai fazer esse acordo acontecer. Então,
Se eu tenho as ações, eu dou essas ações para um terceiro, quando for ter alguma assembleia na empresa e tiver que ter votação, eu não posso ter direito ao voto. Quem vai ter direito ao voto é quem está com a minha ação. Isso é um pouco óbvio, porque imagina só que quem alugou poderia votar e quem tem as ações, quem doou, né, também poderia votar. Você ia ter mais votos do que número de ações, o que não faz muito sentido. E aí, o que acontece? Se por um acaso você quiser votar no aluguel de ações, faz questão daquilo, é só você solicitar as suas ações de volta, ou seja, a B3 vai fazer a reorganização lá, vai devolver as suas ações e aí você tem o direito de fazer a votação. Só que aí você finalizou aquele processo do aluguel, você não recebe mais as taxas. Ponto 3. Dividendo e juros sobre capital próprio. Você continua recebendo. O que acontece é que vai entrar na sua conta não mais como dividendo e juros sobre capital próprio. O que vai acontecer é o seguinte. Existe você e um terceiro, uma pessoa B, que você doou essas ações. O dividendo e o juros sobre capital próprio vai ser pago a quem está com as ações. Só que o titular das ações é você que doou aquelas ações. Então o que acontece? A empresa vai pagar o dividendo para quem está com as suas ações. E a B3, dentro desse sistema de contrato, vai transferir o dinheiro que ele recebeu da conta de dividendo para a conta do titular das ações de verdade. Então, ele vai fazer essa transferência. Então, quando você olhar a sua ação, o seu extrato lá da sua conta, não vai estar lá como dividendo ou juros sobre capital próprio. Vai estar, eu não lembro, é uma denominação um pouco estranha, mas vai estar exatamente o valor dos dividendos e do juros sobre capital próprio. Então, tudo igual, segue o barco. Ponto 4. Algumas atenções que você deve ter. Algumas corretoras, elas não permitem automaticamente que você venda as suas ações estando alugadas. Então, por exemplo, vamos supor que você tinha, 1.000 ações de Banco do Brasil e você alugou essas 1.000 ações do Banco do Brasil. E você decide vender, por algum motivo. Você não pode emitir uma ordem de venda normal de 1.000 ações para finalizar. Você tinha comprado 1.000, vai vender 1.000, vai encerrar aquela posição. Porque as suas ações estão alugadas. Então, você tem que comunicar à corretora, você tem que fazer um aviso de que eu quero pedir as minhas ações de volta para que eu possa vender. No BTG e na XP, se eu não me engano, pelo menos como funciona certinho, isso é automático. Você não precisa se preocupar em solicitar essas ações de volta. Você simplesmente opera normal, compra e vende normal. Então, quando você vender, o BTG vai se preocupar ou a XP, enfim, né? Ou a corretora em si, eu estou falando dessas duas que eu sei. Eu sei, por exemplo, que a Clear você não consegue fazer isso automaticamente, você tem que solicitá-las de volta. Então ele faz isso de forma automática e você pega essas ações de volta. Quer dizer, você vende, ele faz a intermediação, tudo normal. Vai devolver no ponto para você vender e acabou. Um ponto de atenção nisso daqui. Dentro do contrato, existe uma parte lá que você pode vender, ou seja, imagina que você está no BTG e acontece de forma automática. Você vendeu suas ações normal e o BTG vai se preocupar em fazer toda essa correria para devolver as ações e fazer a venda normal. Pode ser que quem alugou as suas ações não queira devolver as suas ações. E aí ele pode negar isso daí. O que acontece, pelo que eu entendi, é que ele tem que te pagar o dobro disso. Então, por exemplo, se ele tinha te alugado uma ação de taxa 10% ao ano, o que acontece é que quando você solicita a ação de volta e ele não quer devolver, ele tem que te pagar o dobro dessa taxa. Então ele teria que te pagar 20% ao ano, a título de exemplo só aqui. Na prática, eu confesso para vocês que eu não sei como isso funciona, porque nunca aconteceu comigo. Todas as vezes que eu vendi ou todas as vezes que eu solicitei, a ação voltou para mim e nunca tive nenhum impasse quanto a isso, nesses anos todos de aluguel de ação. Ponto 5. Questão do IR. Você tem que declarar a questão do aluguel. Você não paga imposto do aluguel de ações mensalmente. O que você tem que fazer vai ser como se fosse um dividendo e um juro sobre capital próprio. Ou seja, no imposto de renda, né, no IR anual, você tem que declarar lá os pontos. E aqui vale um ponto de atenção. O que acontece é que a taxa de aluguel de ações não é tão alta. Tem ações que é mais alta, tem ações que é mais baixa, mas no geral não é tão alto. Então o que acontece é que se você tiver um valor pequeno investido, vamos supor que você tenha, 5, 10 mil reais, você consiga alugar uma parte disso da sua carteira. Você vai receber ali, 15 centavos por mês. O proporcional seria o mesmo que no valor grande, né? Mas falando em valor nominal, né? Em valor nominal mesmo, tipo esse valor, ele acaba que fica pequeno, porque o que acontece é você vai receber 15 centavos um mês, talvez 30 centavos no outro mês, alguma coisa assim. E aí vamos supor que no ano você tenha recebido 3,32, de aluguel. Ok, é um valor interessante, proporcionalmente dentro ali, da quantidade que você teria de alugado. Mas o que acontece é que você vai ter uma certa dor de cabeça para declarar no imposto de renda. Não é dor de cabeça, é porque é um pouco chatinho você
ter que colocar todos os pontos do aluguel, mês a mês ali do processo. Então, a depender do tamanho da sua carteira e, enfim, do tanto que você recebe, pode ser que você pense, pô, por causa de 3, 5 reais, sei lá, não vale a pena eu ter uma trabalheira a mais no imposto de renda anual por causa disso. Mas se você acha, não, eu entendo isso daqui, eu gosto dessa parte de declaração, faço questão disso, ok, não tem problema. É só um ponto de atenção que eu acho que vale avisar para vocês. Parte 6. É questão sobre o proporcional da ação. Eu já tinha falado um pouco antes, né, mas aprofundando aqui um pouquinho mais, o que acontece é que quando você faz o aluguel de ações, existe um mercado secundário, vamos assim dizer, né, onde se negociam essas ações, taxa e tudo isso. Então, existe lá alguém querendo alugar Banco do Brasil a uma taxa de 10% ao ano e outro querendo alugar uma taxa de 9% ao ano. Quem vai tomar as suas ações, né, quem vai alugar as ações de você, ele vai querer pagar uma taxa menor. Então, ele vai pegar essa taxa, por exemplo, a de 9%, só que isso é uma taxa anual. Ele só vai te pagar pelo proporcional que ele ficou. Então, se ele ficou 46 dias com as suas ações, você só vai receber o proporcional de 9% ao ano, dado que ele ficou 46 dias. Não recebe, obviamente, o ano todo a taxa anual, se o cara só ficou 46 dias com as suas ações alugadas. Ponto 7. Um ponto importante também de falar é que, por exemplo, na maioria das corretoras, o que você vai dividir com elas varia um pouco de corretora para corretora, mas vamos arredondar aí, a corretora fica com metade da sua taxa. Então, por exemplo, se você alugou a ação a 10% ao ano, quem alugou essa sua ação ficou com as ações por um ano, você recebe 5% e a corretora recebe os outros 5%, dado de forma resumida isso daí. O que acontece é que você pode decretar quanto que você quer alugar. Eu não quero alugar as minhas ações se a taxa for menor do que, sei lá, 10% ao ano. Então, você vai colocar isso. Normalmente as corretoras aceitam isso, você vai determinar a taxa que você quer investir e você vai receber um valor maior por isso, ou seja, a corretora vai ficar com menos do que a metade, sei lá, uma taxa menor. Isso varia muito de corretora para corretora. O que acontece é que essas taxas são muito dinâmicas, variam de dia a dia com uma série de N fatores do processo. Então, você ficar colocando algumas taxas fixas ali, pode ser que você demore muito para alugar suas ações. Então, eu particularmente faço assim, eu deixo ela dinâmica, ou seja, eu deixo que a corretora vai encontrar algum comprador para o processo, comprador no sentido de querer alugar as minhas ações, né? Ela vai ver as taxas que estão sendo praticadas no mercado e ela vai lançar suas ações por uma taxa para fechar aquele negócio. E ela fica com praticamente metade da sua taxa. É uma taxa alta, mas ok, é o que tem. Não consigo ver muitas corretoras com taxas diferentes para isso. Sinceramente, acho que todos são assim. Então, é o que tem... como funciona e infelizmente é isso. E o que acontece é que isso daí, apesar de você estar dividindo bastante essa taxa, você vai ter uma forma de gerar essa renda muito maior, porque a taxa de contratos que você vai alugar as ações são muito maiores do que você determinando o seu preço. E para finalizar, o ponto 8, que é um ponto muito interessante e importante para vocês entenderem, para vocês não tomarem nenhum susto na conta de vocês, é que as ações elas saem da sua carteira. Então o que acontece? Por exemplo, a XP e o BTG normalmente quando alugam as suas ações, você vai ver que o teu patrimônio vai ter diminuído pelo valor que foi alugado, mas mais abaixo, ou quando você for ver a sua carteira ali, vai ter carteira alugada ou posição que foi alugada, e você vai conseguir ver. Na Clear você não consegue, eu não sei como são nas outras. Então o que acontece? Vamos supor que você tem uma carteira de 100 mil reais e você alugou, sei lá, uma posição de 20 mil reais da sua carteira. Quando você entrar na sua conta, a sua carteira vai estar mostrando lá que você tem 80 mil reais. E você pode tomar um susto. Meu Deus, eu tinha 100 mil, agora só tenho 80. O que acontece, na verdade, é que as 20 mil ações saíram da sua carteira. 20 mil ações não, o patrimônio de 20 mil, né, saiu da sua carteira. E aí, como que você faz para ver isso? Como eu disse, na XP e no BTG, normalmente eles mostram isso daí, então você já consegue ver direto da plataforma deles. Na Clear, eu sei que você não consegue ver, então você tem que entrar no chat e perguntar, olha, eu tenho umas ações aqui que eu coloquei para alugar, e não estou vendo aqui, queria saber qual a taxa que eu aluguei, quanto que está, e aí eles te dão esse feedback. E um outro ponto muito interessante é quando você entra no Investidor B3. Eu vou falar isso mais para frente, mas eu vou mostrar, quando eu estiver mostrando na parte prática, que nesse Investidor B3, na verdade, ele tem uma plataforma da própria B3, que ele configura e sincroniza todas as suas posições pelo seu CPF com tudo que você tem investido em corretoras diferentes, enfim. Mais para frente eu vou falar sobre isso. Então, beleza. Gostei, quero alugar minhas ações aqui. Mais uma vez, só para frisar isso aqui, nada aqui é recomendação de compra, de venda ou de investimento de algum tipo. Estou mostrando aqui de forma educacional para vocês como funciona a parte de aluguel de ações. E a ideia é trazer aqui informação e conhecimento para que se faça sentido para vocês façam também, ou não. Se não fizer sentido, não, Igor, não quero fazer isso. Ok, só estou trazendo aqui um conhecimento.
Então vamos lá na parte prática. Eu trouxe aqui umas fotos, então primeiro eu trouxe essa primeira imagem aqui, ela mostra a parte do BTG, então a carteira do BTG. Como que eu posso disponibilizar minha carteira para aluguel de ações no BTG? Você vai vir aqui em produtos, renda variável, plataforma de investimentos. Posteriormente, você vai aí vai abrir essa próxima página aqui, né? Você vai clicar em serviços. Depois que você estiver em serviços, você vai vir aqui em custódia remunerada. E aí, no meu aqui já está ativado, né? Por isso que tem esse cancelar. Mas o que vai acontecer é que você vai poder selecionar aqui a parte do provavelmente contratar, alguma coisa assim. É gratuito, tem aqui os contratos, lê tudo certinho, vê se está de acordo com o que você quer fazer com a sua carteira, os riscos, tudo, e vamos para frente. Então agora a parte prática na XP. Então vamos lá. Você também vai vir aqui em produtos, renda variável, custódia remunerada. E aí vai vir aqui, o meu também já está mostrando cancelar contratação, mas é porque já está contratado, né? Então você provavelmente aqui deve ter alguma coisa de contratar, ativar, não sei. E aí você ativa também, leia também os contratos, leia os asteriscos, veja se você está de acordo e faça, mais uma vez aqui, nada é recomendação. Estou apenas mostrando de forma educacional o processo. E como eu tinha comentado da parte da B3, de como saber dos seus investimentos, existe aqui, não sei se vocês conhecem, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês acessarem essa B3. Se vocês ainda nunca acessaram, é só se cadastrar, é de graça. É uma plataforma que a própria B3 está fazendo. Aqui vocês podem ter um controle de onde vocês têm. Então vamos supor que você tem um patrimônio total de 100 mil investidos. Mas você tem 30 mil no BTG, 30 mil na XP, 20 mil na hora, mas sei lá, alguma coisa assim. Nessa plataforma da B3 você consegue ver isso tudo integralizado. Você consegue ver o tanto que você já recebeu de proventos. E ele tem uma parte só de aluguel de ações. Então nessa parte você consegue acessar e ver em tempo real ali quanto que você tem de ações alugadas e qual a taxa que você alugou de cada ação. E aí eu acho bem interessante. E aí pessoal, curtiram o vídeo? Espero que vocês tenham entendido um pouco mais aí sobre como funciona o mundo desse aluguel de ações, né? Se faz sentido para vocês alugar ação, se não faz sentido para vocês alugar ação, como é essa dinâmica, como é a parte prática de alugar as ações. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa um like, ativa o sininho, se inscreve e compartilha com algum amigo para ele aprender também. Valeu, pessoal!